Então, sejam bem-vindos. Essa é a 20ª edição do Pensando Fora da Caixa. Não custa lembrar que o Pensando Fora da Caixa é um projeto coletivo que reúne um grupo de pesquisadores e professores dedicados aos temas que perpassam por antropologia, sociologia, história, filosofia, literatura, teologia e outros temas que são pertinentes às nossas questões. O tema de hoje é Akhenaton e Moisés como primeiros monoteístas, um estudo sobre as religiões do Antigo Egito e Israel. Para tratar desse tema, nós temos uma convidada super especial, um prazer recebê-la aqui, a Priscila Scoville, e o nosso querido Rogério, que é um dos membros do nosso grupo Pensando Fora da Caixa. A gente sempre está aqui se revezando com o convidado. E hoje a convidada especial é a Priscila Scoville, vai apresentar um pouco da sua pesquisa, e eu vou fazer uma apresentação dela aqui, depois ela acrescenta um pouco mais essas questões. A Priscila Scoville, ela é graduada mestra em História pela Universidade Federal do Paraná e doutoranda em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é pesquisadora e membro do Laboratório de Estudos da Antiguidade Oriental, o LEAL. Seu amigo Rogério, ele é graduado em Teologia 15, mestre e doutorando em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, e pesquisador membro do grupo de pesquisas de arqueologia do Antigo Oriente. É um prazer receber os dois aqui, e eu quero já lançar a primeira colocação, e vocês podem fazer uma fala inicial, apresentando-se um pouco mais sobre o que vocês pesquisam, de onde vocês partem, quais são os problemas que instigam vocês. Priscila, você poderia, então, iniciar essa conversa mostrando as relações entre tempo, história e memória, e situando um pouco o que você faz, o que você fez na sua trajetória intelectual, e do nosso amigo Rogério faz também essa exposição. Palavra com você, Priscila. Seja bem-vinda. Então, primeiramente, boa noite a todos que estão aqui assistindo. Boa noite também ao Rogério, e que estão aqui colaborando comigo para essa conversa nossa. Queria agradecer pelo convite de estar aqui. E, bom, a minha pesquisa, ela flutua bastante no Oriente Próximo, entre regiões, entre espaços, porque eu estudo o Egito, mas eu também estudo a Mesopotâmia, também estudo a Anatólia. Então, eu estou sempre trabalhando com vários grupos diferentes de pessoas, né? E tudo isso começa na minha graduação, quando eu comecei a fazer um estágio no Museu Egípcio. Eu sempre tive um interesse particular, assim, de curiosidade mesmo, sobre a antiguidade, sobre os egípcios, aquela coisa de criança que vê as pirâmides e tudo mais. E na graduação eu achei que a gente ia estudar isso, cheguei no curso e não teve nada de Egito. E isso para mim, assim, foi um baque, um choque de realidade. Assim, nossa, quando a gente entra na faculdade a gente vai estudar um monte de coisa divertida, e não foi bem assim. Sem querer menosprezar as outras áreas da história, né? Mas eu fui esperando uma coisa que eu não encontrei. É claro que eu tive aulas sobre alguma coisa de Egito, algum contatinho assim com o Oriente, mas foi sempre muito pinceladinho, muito por cima, ou a partir de usos do passado, ou como os gregos viam o Egito, como os romanos viam o Egito. Isso acaba tendo um olhar muito específico, né? E eu comecei a estagiar no Museu Egípcio, ali ainda no meu primeiro ano da faculdade. Isso, para mim, foi o que me abriu portas, que foi aí que eu comecei a ter mais contato, eu comecei a conversar com outras pessoas, a ter contato com objetos, com o acervo do museu. Isso foi me fazendo estudar cada vez mais e prestar mais atenção na história do Egito em si. E, junto com isso, eu acabei tendo também mais contato com o outro lado, que não é história, o que é o senso comum, o que as pessoas imaginam sobre o Egito, porque eu trabalhava atendendo pessoas. Então, por exemplo, eu sempre conto essa história porque eu acho que representa muito sobre como a gente foi educado de uma forma muito... pensando o Oriente ou o Egito em si como uma coisa muito exótica, né? Que afasta eles da nossa humanidade.
Eu perguntava sempre, quando eu estava dando monitoria para crianças, quantos anos o faraó tinha quando chegava ao poder. E as crianças começavam, 1000, 100, 200. E eu falava, gente, mas o faraó era uma pessoa, não era uma criatura mitológica. Vamos lá, tenta de volta. Aí diz 40, 50. Aí a gente começa a explicar, né? Não, veja bem, os faraós, eles normalmente tinham uns 12 anos de idade quando chegavam ao poder. E isso é um choque para as crianças, né? Aquelas crianças que estavam naquela média de idade, você fala, olha, imagina você agora tendo que governar um país inteiro. Então, isso já era uma forma de quebrar com essa ideia que a gente, mesmo quando está estudando o Egito, a gente não consegue ter essa totalidade, essa noção, porque é um espaço muito recuado no tempo e distante geograficamente da gente, né? Isso cria noções muito, muito pontuais, muito exóticas, né? Principalmente com essa coisa do orientalismo, que já foi falado aqui no comecinho, né? E eu fui percebendo cada vez mais esse tipo de coisa, e minha ideia foi, então, fazer uma pesquisa que fosse contra isso. Vamos trazer o Egito de volta para o lugar dele, né? Não vamos criar esse exótico, vamos questionar. E daí a gente começa a pesquisar dentro da área da história, né? Por que a gente pensa o Egito de tal forma? Por que a gente coloca ele nessa caixinha como se fosse uma coisa só, que é um reino que tem 3.000 anos de história no período dinástico, né, o período faraônico, e se for contar o período pré-dinástico, muitos mais anos ainda podem ser contados. E a gente pensa como se ele fosse toda uma coisa só. E a gente coloca o Egito das pirâmides junto com o Egito da Cleópatra. E, poxa, são tantos anos separando os dois, né? A Cleópatra hoje está mais perto do coronavírus do que da construção das pirâmides. Por que a gente acha que eles tinham a mesma mentalidade? Por que a gente não enxerga as diferenças dentro do Egito como a gente enxerga as diferenças geracionais, né? A gente pensa, eu sou tão diferente dos meus avós, por que os egípcios, então, eram igual aquelas pessoas que viveram 3.000 anos antes que eles? E pensando nisso, a gente vai vendo que é porque muito da história foi construída para a gente desenvolver esse tipo de pensamento. Porque apesar da egiptologia ser uma das áreas um dos campos mais antigos dentro dos estudos acadêmicos, ela é excluída da história. A gente tem uma história que surge ali no contexto dos Estados Nacionais, no século XVIII, XIX, que quer reforçar uma ideia de que o Ocidente é melhor, de que os países europeus são melhores, e que a civilização ocidental que tem o direito sobre os outros espaços, né, sobre o outro. E para isso, então, se exclui tudo que faz antes, e vai se dizer que a Grécia é o berço da civilização, Roma é o berço dos nossos sistemas de leis, é grandiosa porque conseguiu um grande império, mas ignora-se as coisas que não são ocidentais nesse sentido. E a gente começa a pensar o que é uma civilização. É a primeira cidade? A primeira cidade é a Mesopotâmica. Então é a primeira cidade, primeiro reino organizado, com caráter imperial? Não, porque o Egito já era assim. Aí você pensa, então a invenção da escrita, também é uma coisa mesopotâmica. Desenvolvimento religioso, também é uma coisa mesopotâmica. Então é filosofia, pensar sobre a vida, é o cálculo, a matemática, tudo mesopotâmico. Então, o que leva a gente a pensar? É essa construção histórica de que a história ocidental é melhor do que a oriental, que quer reforçar esse caráter europeu e que é ensinado a gente, né? Que a gente herdou essa escola europeia quando chegou no Brasil. Tanto é que quando a gente estuda história no Brasil, a gente estuda história clássica, antiguidade clássica, Idade Média, Idade Moderna, a gente estuda todos os contextos europeus, a gente não estuda a história do Brasil. A gente não estuda os povos pré-colombianos que estavam aqui, os índios, os sambaquis, a gente não estuda esse grupo. A gente estuda uma história europeia, porque a construção da disciplina histórica é política, e ela veio junto dessa noção imperialista ali do século XVIII e XIX. Né? Então, essas minhas pesquisas, elas são meio para tirar esse caráter que a história pesa em cima do Oriente. Porque apesar de a gente estudar a antiguidade oriental no Brasil dentro do currículo de história ou de arqueologia, no exterior isso não acontece. No exterior, história antiga é só história clássica. O que sai do período clássico é em outros departamentos, vai para a linguística, vai para a arqueologia, vai para a antropologia, vai para estudos bíblicos, ou até o chamado Oriente Próximo, né, estudos do Oriente Próximo. Nunca é dentro do departamento de história. Então, isso cria esses vínculos que
tornam o Oriente uma coisa exótica que a gente só vai conhecer a partir de filmes, de livros, que não são... que o objetivo principal deles é o entretenimento, não é trazer uma verdade, né? Então isso acaba trazendo essa noção, uma história muito distorcida, que a gente se alimenta e que a gente reproduz, mesmo sem ter consciência do que a gente está fazendo e sem ter ideia dessa construção narrativa que foi feita para a gente a partir dessa tradição histórica, né? E daí hoje a minha noção, o meu estudo principal, eu estudo relações diplomáticas, justamente para quebrar com essa ideia de que cada período ele vem vindo como uma sucessão, que a gente começa a estudar a história assim como se fosse uma sucessão, né? Aí primeiro surgiu a Mesopotâmia, como se a Mesopotâmia fosse uma coisa só, né? A Mesopotâmia é um espaço geográfico e dentro da Mesopotâmia existiam diversos grupos diferentes, né? Diversos reis, diversas etnias, diversas culturas habitando aquele espaço. A gente acaba tratando tudo como se fosse uma coisa só. A gente fala, primeiro surgiu a Mesopotâmia, daí surgiu o Egito, daí surgiu a Grécia, daí surgiu Roma, e essa história antiga, como se uma coisa fosse logo depois da outra, né? Uma coisa acontece em decorrência da outra, e esquece de juntar essas coisas, né? Elas coexistiram. E minha pesquisa, então, vai nesse sentido, de trazer esses elementos, falar, olha, eles estão existindo ao mesmo tempo, e o resultado disso, né, a nossa sociedade, do jeito que ela é hoje, ela vem por causa desses contatos, dessa interação, dessa influência que um deu no outro, e que criou uma cultura específica naquele momento, que se desenvolveu e foi criando mais contatos até chegar nos moldes atuais, né? Então é mais ou menos por aí a minha pesquisa, e essas são as minhas noções. Espero não ter deixado isso muito complexo na hora de explicar, mas são um pouco das minhas noções, né? Pensando essa história justamente a partir dessa tradição historiográfica que é criada em cima do Oriente, né? Muito obrigado, Priscila. Ótima exposição. Vamos agora para o Rogério. Vamos lá, Rogério. Reformula a questão ou ficou claro para você? Então, tá ótimo, Teres. Obrigado pela pergunta. Também quero agradecer a presença da Priscila, nossa convidada de hoje, né? Muito bacana discutir história antiga, antiguidade com ela, né? Que é especialista em história antiga e tal. E com o Teres, né? Que é um ótimo mediador, antropólogo, está na fase final do seu mestrado. As ciências da religião, acredito que a história também tem uma relação muito bacana com a antropologia, esse diálogo com a antropologia, né? Então é muito bacana também o que vem dos antropólogos. Bom, a minha pesquisa, eu comecei a pesquisar a Bíblia hebraica, sempre fui apaixonado pelo Antigo Testamento cristão, a Bíblia hebraica, né? Que a gente costuma chamar para não ofender judeus e para agradar gregos e troianos, né? Vamos brincar assim. E então, na graduação, me interessou, num primeiro momento, as representações de Yahvé, porque Yahvé, em diversos textos, eu sempre tive um pé atrás com as leituras literalistas da Bíblia, né? Chamadas as leituras fundamentalistas. Então, sempre comecei a ler muito cedo, né? Comecei a fazer perguntas muito cedo para pessoas que, às vezes, falavam assim, não lê isso, né? Não lê isso, né? Tal, mas aí era o contrário, o cara falava que não era para ler, eu ia lá e lia. Então, e aí eu comecei a trabalhar os aspectos... O meu primeiro trabalho de iniciação científica foi trabalhar os aspectos guerreiros de Yahvé. Falei assim, poxa, mas tem textos que mostram Yahvé, um Deus que cuida das pessoas, um Deus que tem até uma gentileza, vamos colocar assim, né, os aspectos antropomórficos da divindade. Mas aqui ele manda matar, né, que é aqueles relatos de Josué, que Deus manda Josué invadir toda a terra de Canaã e matar todo mundo, né, crianças, mulheres, homens, etc. Aí isso me incomodava muito. Aí eu comecei a ler bastante sobre isso, né, a trabalhar esses aspectos guerreiros da divindade, inclusive, só uma nota de rodapé, usada até hoje para colonização, né? Porque se Deus manda colonizar Canaã, você pode também usar esse artifício para mandar uma nação, entre aspas, considerada cristã, pode colonizar o outro, porque essa outra nação é inferior, né? É inferior. Então, esse texto pode ser usado nesse sentido também. Mas, aí, no mestrado, eu ampliei essa pesquisa, né? E me interessou mais os aspectos do politeísmo no Antigo Israel, né? Que, inclusive, nessa nossa live a gente vai conversar um pouco.
Então, eu fiz uma ponte entre, eu estudei um pouco a literatura de Ugarit, né, uma antiga cidade que é a atual Síria, né, tem a cidade chamada Ras Shangra. Então, foram encontrados em 1929 diversos tabletes, né, de barro, escritos que que contavam histórias de deuses e deusas que nós não tínhamos informações além da Bíblia. Então, quando nós tivemos acesso a esses tabletes de barro, nós tivemos outras versões desses deuses e deusas que apareciam na Bíblia, porque a Bíblia sempre trabalhou esses deuses e deusas de modo pejorativo. Então, nesses textos de Ugarit, nós temos lá narrativas mitológicas de El, Baal, Asherá, divindades múltiplas, né, do cosmos, tanto divindades da ordem como do caos, que inclusive depois até a Priscila vai falar um pouco também para a gente do Egito, porque você pega essas narrativas mitológicas, elas têm uma convergência, né, em atributos das divindades, em representações de domínio do caos, da ordem, etc. Então, eu trabalhei isso no mestrado, e eu trabalhei um texto da Bíblia hebraica, que é o Salmo 82. Então, eu defendi, se eu posso colocar assim, no mestrado, que o Salmo 82 é um salmo cananeu, não é um salmo israelita ou judaíta, é um salmo cananeu. Mas, para isso, o problema é que as traduções também que nós temos em português atrapalham um pouco. Só para citar um exemplo, assim, básico, assim, para o pessoal entender o que eu estou querendo dizer. No Salmo 82, começa assim, nas Bíblias em língua portuguesa. Deus se levanta no concílio dos deuses. No meio dos deuses, ele julga. Só que quando você vai para o hebraico, você percebe que esse Deus que se levanta é Elohim. Elohim é uma palavra neutra, que pode significar Deus ou deuses. E esse concílio dos deuses, no hebraico, é concílio de El, que é a divindade chefe do panteão cananeu. Então, no hebraico, você consegue entender melhor que esse salmo, ele tem muita de influência, possivelmente também da religiosidade cananeia, que a gente chama de religiosidade cananeia, que é uma questão também bastante debatida na pesquisa hoje, essa questão de cananeu, né? Mas aquela região da Palestina, aquela região aqui que envolve Israel, os fenícios, né, a Síria, não a Síria, mas Síria, né, e assim por diante. Então, aquela região toda ficou comumente chamada de Canaã. Então, eu trabalhei bastante isso no meu mestrado. Eu não quero até adiantar, que depois eu vou comentar mais sobre isso. E no doutorado, eu dei um passo à frente. Então, eu queria saber quem que representa essa divindade na Bíblia hebraica. Quais são os grupos que representam Yahvé nos textos bíblicos? E também como que esses grupos trabalham personagens bíblicos. Então, eu trabalho com representação da divindade e com representação de um personagem chamado Moisés. Como que Moisés ele é trabalhado por esses grupos e com qual motivo, com qual ideologia que está por trás dessa representação desse personagem. Então, no doutorado eu estou trabalhando isso, né? Então, todo esse percurso teve, então, construções, minha pesquisa sempre gerou em relação a construções de imaginários, construções imagéticas da divindade e também de construções dos personagens bíblicos. Por que esses personagens são retratados assim? Né? Então, no doutorado eu trabalho com Moisés, mas tem outras pesquisas que trabalham com Abraão, Isaac e Jacó, né, que são personagens também bastante trabalhados pela tradição bíblica. Para encerrar essa primeira parte da minha fala, então, o Teles perguntou a relação de memória e história com a minha pesquisa da Bíblia, né? Principalmente da Bíblia hebraica. Para sintetizar, eu vou citar aqui um autor da área da Priscila, um egiptólogo chamado Ian Asman. O Ian Asman diz o seguinte, que ele também faz uma relação com Akhenaton e Moisés, né? De uma forma mais crítica e tal, e ele fala o seguinte: ao contrário de Akhenaton, Moisés ele é uma figura de memória, mas não de história. Né? Então, o que nós temos na Bíblia hebraica são construções, são memórias do personagem Moisés, mas não temos
que depois a gente pode trabalhar também, nenhum indício histórico, né? Quando a gente fala de história, nós estamos partindo do pressuposto acadêmico. Nenhuma evidência documental, nenhuma inscrição que fale de Moisés fora a Bíblia. E a Bíblia, para o historiador, para o cientista da religião, a Bíblia é um livro religioso, é um livro que os autores estão preocupados mais em fazer teologia, né? De contar as suas experiências teológicas do que propriamente história no sentido moderno. Tentar escrever direitinho lá o que aconteceu, né, reunir documentos, cultura material e assim por diante. Então, a Bíblia não tem, os autores da Bíblia não têm essa preocupação é moderna. Então, quando os autores dos textos bíblicos contam o seu passado, eles estão contando segundo a visão mítica da realidade, né, segundo o que eles entendem como verdade, mas não é uma verdade no sentido como o pensamento moderno tem essa relação entre verdade, fato e verdade, mas é uma verdade de acordo com narrativas mitológicas, né, contadas através de narrativas mitológicas. Eu costumo não usar muito em sala de aula a palavra mito, porque no sentido moderno, mito soa como mentira, né? Então, às vezes um cara que é religioso vai achar que, professor, você está falando que a Bíblia tem mentira. Não estou falando que a Bíblia tem mentira. Mito é um gênero literário, uma categoria de discurso, né, assim por diante, é um gênero. Então, quando a gente fala que a Bíblia tem narrativas míticas, ela tem discursos que possuem uma realidade diferentemente da verdade científica, né, da verdade documental do historiador, da verdade dos artefatos do arqueólogo e assim por diante. Mas depois a gente desenvolve mais essas questões na segunda fase da nossa live. O ciúme divino foi o germe do monoteísmo. Como que vocês estão dessa questão do monoteísmo, essa construção histórica do monoteísmo, a partir dessas duas personagens que aí vocês vão provocar aqui, dizer se são... O Rogério já até adiantou um pouco, dizendo que o Moisés é um personagem, é uma figura de memória, e o Akhenaton, como o Asman diz, é uma figura de história. Como que é essas relações entre história e mito, envolvendo esses dois personagens, e a questão do monoteísmo, como se coloca? Priscila, podemos começar por você. Bom, o Egito ele está então envolto nessa narrativa histórica que é super problemática, né? Que cria um Oriente exótico, que a gente reproduz por filme. Então cria uma imagem do Egito como se fosse uma coisa muito diferente do que ele era de fato, né? Colocando essas questões todas como se fosse uma coisa só por muito tempo, com exceção do período de Akhenaton. Aí falam, o Akhenaton, ele foi o único momento, o único rei do Egito que foi monoteísta. Mas a gente não pode falar, na verdade, que Akhenaton foi monoteísta, porque o monoteísmo ele parte do princípio de divinizar e cultuar e ter apenas um deus, né? E o que a gente pode trabalhar no Egito, e no caso do Akhenaton em específico, né, é a ideia de monolatria, porque existem muitos deuses, né, ele aceita muitos deuses, ele só que elege um que vai ser um deus superior, e é ele que vai ser adorado. Mas ele não está falando que outros deuses não existem. Na verdade, o Aton, que é o deus escolhido por Akhenaton, né, ele é uma incorporação de outros deuses. Ele, aos pouquinhos, assim, com o passar dos anos, ele vai incorporando e tendo cada vez mais deuses inclusos em si. Porque, na verdade, no Egito, o Aton ele começa como uma palavra. A palavra Aton significa disco solar, né? A manifestação natural do disco solar, aquele sol que você vê no horizonte, a palavra é Aton. Aos poucos, isso vai ganhando um caráter mais divino, né? E vai ganhando uma dignidade de culto, digamos assim. Isso principalmente quando ele vai ganhar o seu nome didático, né, que eu vou ter que colar aqui o nome didático, porque ele é longo, mas ele é aquele que vive em Haharat, que regozija no horizonte, em nome de Shu-Ha, que está em Aton. A gente fala didático, parece que é para ser um apelido mais fácil, né? Mas didático no sentido de explicar
o que aquele deus significa, né? Então, a gente está falando, é Shu-Ha, é Ha-Horact. Então, são 4 deuses ali, mais ou menos, já inclusos dentro de Atum. Então, quando fala isso, é que Atum é aquele que está no céu, que é o deus Shu, né? O ar, né? Que é o Shu. Então, o disco solar que está no horizonte do ar e que é a manifestação de Ha-Harakti, que é esse deus solar que abrange a vida, que dissemina a vida das pessoas, né? Que propicia essa vida. Então, quando Atum surge, ele surge nessa forma de Ha-Harakti, que é, então, um outro deus. Então, ele já começa por aí. É o Ha-Harakti que está em Shu. Então, é o deus sol que está no ar, que vai em oposição à ideia de Amon, porque Amon é o deus sol que está escondido, né? O Amon é o deus oculto. Então, Atum é o deus visível. E o deus sol, nesse momento, ele está se tornando muito, muito popular. E ele tem muitas faces. Então, quando o sol de Atum ele aparece, ele, na verdade, é uma forma de se falar, essa aqui é a parte visível de todos os elementos do sol. Todas aquelas múltiplas faces de sol estão expostas aqui em Atum. Então, Ra, Amun, Atum, o próprio Horus. Então, todas essas divindades solares, elas vão pertencer a Atum. Ele não está negando elas, ele está falando que todas elas estão em uma só, né? Então, já começa por aí. Isso é a primeira coisa que chama assim, a gente para falar, olha, não é bem um monoteísmo, porque ele não está falando que não existem outros deuses, ele está incluindo outros deuses em um só. E daí, com o tempo, a primeira imagem de Atum, né, ela é uma imagem antropozoomórfica, que é aquela imagem super tradicional, com a cara, com um rosto, uma cara de falcão, um corpo humano, e o disco solar sendo usado na cabeça. Mas, então, é uma coisa muito tradicional, que já vem sendo trazida de governos anteriores, não foi uma invenção totalmente nova do Akhenaton, né, e que o Akhenaton ele vai trazer e vai incluir novos elementos, em especial com a arte. Aí, se você puder, Teles, colocar a imagem que eu trouxe para você, a gente vai ver muito isso na arte. Em primeiro lugar, quando a gente vai fazer uma geometria do Deus, né? Atum ele vai se transformar no disco solar, que é esse círculo que está no meio ali da imagem, né, da cistela, e ele vai perder esse caráter humano, que traz ele como uma espécie de ser humano com cabeça de animal, ou transfigurado na forma de animal, né? Ra vira, então, o disco solar, que é Atum vira esse disco solar, que é a palavra que significa disco solar também. E isso vai criar, dentro do Egito, uma mudança no olhar da arte. Em primeiro lugar, porque agora o Deus ele está ali central, mas ele não está chamando atenção visual. Artisticamente, o que chama os nossos olhos são as pessoas. Então você vai voltar o seu olhar para os deuses, para o rei e a rainha, né, para a família real, que vão ser cultuados como deuses também, porque sua atenção está dada a eles. Então, nessa imagem tem ali o deus Atum, com os raios, né, porque os seus raios de sol são trazidos por meio do Shu, que é o ar, e na mãozinha de cada um desses raios está o Anki, que é o símbolo da vida. Então é como se como se Atum estivesse entregando por meio dos raios solares a vida para as pessoas, no caso para a família real, né? E essa triangulação também, então, além de tudo, vai induzir esse culto para a família real, que vão ser tratados como deuses também. Então, vai existir uma tríade divina ali, né? Só que antes de falar disso, você pode trocar de imagem, por favor? Ah, não, sou eu que troco, né? Desculpa. Antes de trazer falar dessa tríade, é só para ilustrar aqui como uma imagem tradicional ela vai sendo mudada aos poucos, né? O Atum ele não chega um dia, acorda e fala, ai, eu quero mudar tudo, agora vamos ser monoteístas e vamos adorar Atum. O Akhenaton ele faz essa transição aos poucos para incluir os outros deuses, que a arte também vai incluindo ao pouco esses deuses,
E a gente vai percebendo isso pelas mudanças sutis que aparecem, né? Então, nessa imagem, tem ali Akhenaton, ainda está numa pose tradicional, mas a gente começa a ver devagarzinho uma mudança um pouco mais, para deixar mais arredondadas as imagens, que vão dar um foco no quadril, que vai dar um foco nas coxas, né? Apesar da coxa estar cortada nessa imagem. Mas ainda assim é uma imagem mais tradicional, do começo do governo do Akhenaton. E daí os raios, não dá para ver Aton, mas dá para ver os raios de Aton trazendo as coisas para ele. Essas questões, elas começam a ser trazidas só para o faraó, justamente porque é uma forma de deificar o faraó, né? As outras representações, as outras pessoas ainda são representadas em uma forma tradicional. E isso a gente vê, então, também nessas imagens do lado, ali nos cartuchos está escrito o nome didático de Aton, né, que é Haharat, que regozija no horizonte, em nome de Shuha, que está em Aton, tá? É o nome que está escrito nos cartuchos, e que então já mostra ainda a existência desses outros deuses. E embaixo as primeiras formas de apresentação de Aton, né? Dá para ver no relevo um pouquinho de como era essa representação. Até mais ou menos o ano 9 do Akhenaton, ele estava sendo representado dessa forma, né? Aí, dito isso, como eu tinha dito antes, a gente tem essa triangulação, né, que vai trazer o faraó e a sua esposa como deuses na tríade divina. Essa tríade, ela é uma coisa que já existia no Egito desde muito tempo, tá? Porque o culto no Egito, ele é sempre voltado, apesar de existirem muitos deuses, ele é voltado para a cidade em que se está a família real, né? No momento do Reino Novo, a família real é uma família tebana, e a cidade de Tebas é protegida pelo deus Amon. Deus Amon tem sua consorte Mut, que é sua esposa, e com ela teria o filho Khonsu. Então essa seria a tríade que existia até então, naquele momento da 18ª dinastia no Reino Novo. E esses deuses que são adorados em Tebas. Quando Akhenaton chega ao poder, ele inverte essa tríade e coloca Aton como o único deus, que tem a sua parte masculina e tem a sua parte feminina, e que tem seus filhos, Akhenaton e Nefertiti. Então muda essa triangulação, mas o culto ainda está dando para 3 pessoas, né, para 3 divindades, mesmo que 2 ainda sejam humanas. E um pouco isso também explica o porquê que Akhenaton e Nefertiti eles são representados nessas formas mais andrógenas, né, que muitas vezes se confundem quem é quem na arte, para mostrar que Aton ele é tanto masculino quanto feminino. E isso mostra essa dualidade e essa inclusão de muitas coisas dentro de Aton, né? E Akhenaton e Nefertiti, não precisa mais compartilhar a imagem, tá? Obrigada, Teres. E Akhenaton e Nefertiti, eles estão elevados ao posto de deuses e são cultuados como se fossem deuses no Egito. Então, o Akhenaton ele vai ter imagens aproximando ele de Atum, que é o demiurgo solar mais importante, ou pelo menos mais disseminado no Egito, que depois eu falo um pouquinho mais disso, mas a origem do mundo teria sido a partir de Atum, e Akhenaton passa a ter imagens relacionando ele a Atum. Também Shu, que é por onde passa o Sol, né? Já que Akhenaton e Nefertiti passam a ser os únicos representantes do Atom, ele não vai mais ter sacerdócios, então para se comunicar com o Deus, os únicos sacerdotes são a família real, né? Isso vai tirar um pouquinho do poder de sacerdotes que estavam ganhando muita influência, depois a pouquinho eu falo um pouco mais disso também. E a Nefertiti ela vai cumprir o papel das deusas femininas que foram banidas, né? Então a gente vai ter imagens dela principalmente representando como se ela fosse Tefnut ou Maat, que são 2 deusas que são filhas do Sol, na tradição original. Então, Akhenaton e Nefertiti eles são representados como filhos do Sol, são associados a deuses solares, trazidos no culto tradicional como filhos de Sol, e que são parte também do culto. Então, apesar de ter um único Deus, esse Deus inclui muitos outros deuses e inclui as pessoas da família real.
Então, são três pessoas a serem cultuadas, né? Aton, mas quem cultua eles é apenas Akhenaton e Nefertiti, e as pessoas comuns cultuam Akhenaton e Nefertiti. Essa era a proposta. Então, e quando a Nefertiti é trazida como representada como deusa Maat, né, que é essa deusa da ordem, da justiça, da verdade, do equilíbrio, que é a responsável por manter a ordem cósmica, quando Nefertiti aparece como ela, está falando que o faraó, o seu marido, Akhenaton, ele está com a Maat ao seu lado. Né? E Maat, ela passa a ser parte do epíteto real também. Né? É aquele que está ao lado de Maat, que tem Maat ao seu lado. É parte do epíteto real, porque a Maat é a função principal de um rei no Egito. Tá? Se tivesse que resumir toda a organização do Egito, é para manter a Maat em qualquer período. Manter a ordem no mundo. Porque eles acreditavam que se não mantivesse, qualquer coisa podia acontecer, inclusive o sol cair na cabeça deles. Né? Seria o caos total. Então, mesmo num período em que os outros deuses estão sendo banidos, eles estão inclusos no Aton. A Maat continua sendo o foco principal da Akhenaton, apesar de ser Aton, o deus a quem ele cultua, e mantendo essa ordem cósmica. E preocupado em mostrar que está mantendo essa ordem. Né? Então, o que a gente consegue ver é que a gente tem uma tradição que está sendo continuada, só está se modificando um pouquinho. Né? Mesmo quando o Nefertiti aparece em alguns relevos, dando luz ao Shu, dando luz a Geb, que são também deuses derivados de origem solar, né? Tem sempre essas associações. E Akhenaton, inclusive, fez inscrições no templo de Karnak, que foi o seu maior inimigo, digamos assim. Né? O templo de Karnak era o templo do deus Amon, que era o deus que ele se focou muito em destruir, digamos assim. Né? Não destruir diretamente, mas acabar com esse sacerdócio. E quando ele constrói a cidade nova dele, ele não mostra esse deus, mas dentro do templo de Karnak, ele apresenta imagens de Aton, ele faz inscrições lá. Então, mostra que existia essa aceitação dos outros deuses. Né? Então, falar de um monoteísmo é um exagero, é tirar esse caráter múltiplo e principalmente dual do Egito, né? Que sempre tem uma parte e uma contraparte, para explicar a ordem do mundo. E tudo precisava ser organizado e precisava responder a Maat. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Manter a Maat no mundo era o objetivo, e mesmo com todas as mudanças e com todas as crises que vieram a partir disso, ou seja qual foi também o interesse do Akhenaton nessa mudança do culto, né, religioso, a Maat ainda era o foco, ainda era importante manter a Maat. Né? E espero que não tenha ficado muito confuso, mas depois eu posso falar um pouquinho mais sobre como se desenvolve essas questões, né?